O ozônio na Segunda Guerra, já que você abordou esse assunto, ele era usado em que situação? Começou na Primeira Guerra ainda e depois na Segunda, principalmente em tratamento de feridas que tinham dificuldades de ser cicatrizadas. Os estudos eram começados, mas se provou a grande facilidade que ele tem, a grande atuação na parte de cicatrização, principalmente por ser bactericida, entre outras funções do ozônio, né? Ele é bactericida, então muitas infecções dessas, e hoje comumente acidentes de trânsito, já no próprio século nosso, em que o paciente tem uma exposição muito grande de uma parte óssea, uma parte do corpo no chão, em local que ele tenha contato com elementos ali de contaminação, muitas vezes é um determinante para uma amputação. Nem sempre o trauma, o foco do trauma ou a violência do trauma leva à amputação. Muitas vezes também um processo infeccioso, né? Se não for tratado a tempo. O ozônio usado nesse procedimento infeccioso, no caso de uma ferida do trauma, a primeira imagem que vem à lembrança do ozônio é o gás. É o gás. E como que é aplicado numa ferida, então, para esse processo? A ferida os colegas... Porque hoje também já tem o óleo ozonizado, né? Exatamente, óleo ozonizado. São muitas vias, nós vamos comentar também, mas os colegas da enfermagem são os que mais usam, embora a fisioterapia também, mas os colegas da enfermagem que usam desde sacos ozonizados, os chamados bags, são produtos... Primeiro que o ozônio, ele os contatos dele não são de látex, ao contrário, até a seringa que a gente utiliza no nosso dia a dia para aplicação, ela é isenta de látex porque é um oxigênio a mais ali nessa fórmula e ele derrete o látex, você poderia introduzir látex junto com o ozônio no teu paciente. Mas existe então verdadeiras capas plásticas, né, de material isento de látex, onde eles são fechados em volta da ferida e o gás é introduzido direto, em vez de ser no paciente, é colocado como se fosse encher uma bexiga, um modo mais simples de entender, e ele então é ozonizado nessa região. Eu já vi trabalhos trabalho de divulgação de trabalhos de 5 a 7 aplicações de ozônio por bag, por exemplo, fechamento de ferida de pé diabético, que são terríveis também de tratar. Muito comum, né? Escaras, né? Escaras, e fechamento de, você vê no 7º atendimento, uma pequena casca ali sendo formada, só já fechando bem, né? Então, pelo efeito fungicida e bactericida, ele é usado tanto para afecções de pele, como também de modo sistêmico, para processos infecciosos em geral, né? Mas depois de quanto tempo formado, trabalhando na rotina de fisioterapia, como é que foi? Como é que você conheceu o ozônio? O que fez? Nossa, esse negócio aqui parece que é bom mesmo, né? Qual que foi o divisor de águas aí? Há quanto tempo você já trabalha com ozônio? Eu comecei a trabalhar esse ano, já venho estudando há um ano ozônio. Eu via muito depoimentos, eu via muitos trabalhos publicados. Nos últimos 3 anos, os artigos aumentaram muito, artigos científicos a respeito. Então, os embasamentos científicos que tinha dado todo esse projeto de ozônio alguns anos atrás, eles foram se multiplicando, porque é uma pirâmide ao contrário, né? Quanto mais se estuda, quanto mais se pratica, mais se escreve. E hoje, felizmente, a saúde no Brasil ela está muito voltada também a escrever a sua experiência, né? A publicar. É o que a gente pretende fazer no nosso instituto também no futuro próximo. E depoimento de pessoas, assim, da minha total, não só confiança como admiração. Posso dizer que eu sei que é teu amigo, não por isso, mas uma das influências foi o Dr. Lair Ribeiro, porque quando eu vi um depoimento dele, vi entrevistas dele falando a respeito do ozônio, também foi um determinante, porque é uma pessoa que tem sua índole totalmente toda a prova, né? Então, uma pessoa que, quando ele dá um depoimento, a gente sabe que ele tem todo o parecer tem uma dele fala estudado. dele, não sei se você assistiu essa fala do Dr. Lair Ribeiro, que se ele tivesse que ficar em uma ilha isolado e tivesse que levar alguma coisa para ficar nessa ilha, ele levaria o ozônio, né? Eu conheço daí, eu conheço a fala, eu vi essa entrevista, inclusive um dos entrevistados, ele era um médico que também foi tratado com ozônio, né? Enfim, é muito interessante. Eu acredito que foi um dos fatores determinantes, sinceramente, além do recurso que estava sendo
administrado. A partir disso, nos últimos anos, também a fisioterapia. Em 2010, a fisioterapia, fazendo parte das práticas integrativas da saúde, reconhecida pelo Ministério da Saúde, trouxe a vantagem de uso de todo o trabalho da fisioterapia para o trabalho a nível de saúde pública. Sendo participante da prática integrativas, então, começou a ter um alento maior também ao ozônio. Em 2020, o nosso conselho, 2018 a 20, já reconhecendo como de uso, né, de particularidade de uso do fisioterapeuta também, isso é uma coisa muito importante, porque nós praticamos hoje no Brasil uma fisioterapia totalmente embasada e que não existe mais o achismo, não existe mais modismo, né, enquanto no nosso conselho extremamente atento a todas as mudanças. Quando o nosso Conselho Federal de Fisioterapia ele entende e estuda, entende que aquela técnica ela é relevante, vai contribuir para o trabalho de fisioterapia, né? Ele é reconhecido, então é publicado isso, lembrando que todo o Conselho Federal, quer seja de fisioterapia, ou odonto, ou medicina, ou seja, né, pessoal da odonto, de enfermagem, farmácia, eles são participantes do Ministério do Trabalho, né? Então é um órgão público, se torna ligado a um órgão público federal. Então todos esses embasamentos, e também devido a vários cursos que começaram a proliferar, várias formas de tratamento. Hoje temos há algum tempo a Associação Brasileira de Ozonoterapia, a BOSS, já oferece inclusive pós-graduações na área, então assim, se tornou algo extremamente científico. Foi o que me levou a também participar. E como é que está a recepção do paciente, quando você fala que vai fazer o uso de uma técnica em fisioterapia utilizando o apoio do ozônio? O paciente já está preparado, ele tem muita dúvida, ele já chega sabendo sobre a importância do ozônio. Aquele que nunca tratou com ozônio, ele fica espantado usando as técnicas antigas? Fernando, uma boa pergunta. Eles, até agora, de todos os nossos clientes, todos já conheciam o ozônio. Alguns já tiveram contato, como é o caso de uma paciente em tratamento agora, já teve contato na parte estética, que também muito usada na parte estética, principalmente para degradação de gordura localizada, né? E várias outras áreas também. Ele tem uma área bem ampla e alguns já tinham utilizado, não para tratamento, como você colocou bem, para disfunção musculoesqueléticas. Mas, assim, surpreendentemente, todos já ouviram falar e alguns até mostram que já estavam interessados em utilizar. Então, quando foi oferecido, eles já prontamente atenderam e a boa recepção, né, é muito interessante. O resultado é muito rápido, muito bom também. Me dá um exemplo, então, lógico que você tem a sua clínica, né? Qual que é a patologia mais comum, qual que é a dor mais comum que você tem, onde o ozônio, tipo assim, se encaixa que nem uma luva ou tira a dor, como também o pessoal fala, tirou ali no dedo ali. Tirou com a mão. Tirou com a mão. Principalmente processos inflamatórios, como tendinites e bursites crônicos, onde o paciente, claro que os agudos também, mas assim, pela nossa dinâmica, e eu quero também, lembro sempre, quando a gente oferece ao paciente, o ozônio tem a sua importância, inclusive, como uma ótima ferramenta de trabalho. Nós, da fisioterapia, temos um ditado que a gente procura sempre tratar, não a dor em si, primeiramente, mas a causa da dor. Ao contrário de um medicamento, por exemplo, que é anti-inflamatório, ele vai lá e resolve, e muito bem, claro. Nós não trabalhamos sem medicação, muitas vezes nós não medicamos, como todo mundo sabe, mas dependendo do quadro clínico do cliente, é importante ele ter assistência também de um medicamento adequado dado por um profissional médico, que não sendo fisioterapeuta, claro. Mas, comparando qualquer medicamento, por melhor seja anti-inflamatório, ele vai lá, resolve a inflamação no local. Mas nós sabemos que muitos quadros inflamatórios, ele vem como resposta a um outro quadro de disfunção, que seja um encurtamento muscular. As tendinites hoje voltadas ao trabalho, ao contrário do que se pensa, não é tanto pelo esforço, mas sim por quadros de encurtamento. É o que justifica 3, 4 colegas de mesma profissão, de mesma função,
e 1 ou 2 apresentem determinadas tendinites e outros 2 ou 3 não. É um pouco pessoal, né? Então, naqueles quadros em que a gente tem uma dor crônica, ele tem funcionado muito bem. E principalmente as tendinites, tendinopatias de modo geral, bursites. E como nós temos um forte enfoque em tratamento de hérnia discais, como ajudante no tratamento da hérnia discal também tem sido de bom resultado, de retirar a dor mesmo. É muito interessante.